E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raimundo Fernandes e no meu canal eu discuto jogos, livros e filmes a partir da história. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre um assunto mais abrangente, nenhuma produção em específico, mas um assunto, um período histórico que é muito apropriado por muitas produções, que é a Antiguidade. O período da Antiguidade, muita gente conhece, né, pelo nome, é o período dos romanos, dos gregos, dos egípcios e da Mesopotâmia. Então, eu acho que uma coisa importante a se falar logo de cara, assim, é que quando a gente aprende sobre isso ou quando a gente vê algum filme, algum documentário sobre isso, a gente tem a impressão de que foram civilizações que não entraram em contato entre si, que são, tipo assim, é uma ordem cronológica, né? Vem um, depois vem o outro, e não foi bem assim, né? Eu acho que esse mapinha aqui já ajuda muito a entender um pouco isso. É o mapa da bacia do Mediterrâneo, o grande mar Mediterrâneo, que foi esse pano, digamos assim, de conexão entre essas grandes civilizações. Então, a gente tem aqui logo de cara a Grécia, né, bem grande. Aqui é a Península Itálica, o que seria eventualmente o Império Romano. Aqui nós temos a África, né, aqui embaixo. Então, o Egito já está bem aqui. E bem aqui a gente tem Bizantino, né? Bizâncio, na verdade. Então, que eventualmente seria o Império Bizantino. Então, eu acho que uma coisa importante a se pensar é que essas civilizações elas estiveram em contato entre si. Então, apesar de tipo assim haver, por exemplo, uma dominação eventualmente do Império Romano sobre todos, sobre os gregos, sobre os egípcios, essas pessoas elas não deixam de existir. Então, e também há a questão de que o Império Romano, por exemplo, não surgiu da noite para o dia. Então, à medida que o Império Romano foi se expandindo, ele foi entrando em contato, por exemplo, com os gregos, com os egípcios, até eventualmente a queda, né, dessas grandes civilizações embaixo do Império Romano. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar isso, que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? O surgimento do Império Romano, então houve muito contato, muita troca cultural, inclusive a Grécia, que é o berço do teatro, né? O teatro surgiu na Grécia. O teatro romano ele vai se inspirar muito no teatro grego, justamente por esse contato com o povo grego. Então, o Império Romano ele vai ser gigantesco, né? Inclusive, vou já mostrar o mapa aqui. Ele vai abranger uma parte enorme e, obviamente, que essas culturas que estão dentro desses territórios que agora são do Império Romano, elas não vão desaparecer, né? Na verdade, o Império Romano, ele, inclusive, existe todo um estudo sobre isso, que o Império Romano ele não tentou desassimilar as culturas, né? Ele incorporou as culturas de quem ele dominou. Então, um exemplo disso é o próprio teatro romano, que teve fortes, assim, né? Ele não é igual ao teatro grego, mas ele teve fortes inspirações do teatro grego. Então, eu acho que isso é um exemplo que dá pra gente pensar um pouco. E esse mapa aqui, ele é de cidades gregas. Eu acho que é outra coisa muito importante de se falar. Assim, apesar de oficialmente hoje a Grécia ser bem aqui assim, né? Hoje no mapa europeu, né? Contemporâneo, essas manchas vermelhas representam cidades gregas na antiguidade. Então você vê que dificuldade de relacionar essa borracha. Você vê que a cultura grega ela estava presente em toda a Europa, né? Então, por exemplo, aqui, essa região aqui é Espanha-Portugal, né? Então, a gente vê que aqui existia uma... Eu consigo dar... Não. Enfim, aqui existia uma cidade grega, né? Aqui onde... Em Marselha, hoje em dia, onde é a França. Então, a gente percebe que a cultura grega ela se espalhou por boa parte, uma pequena parte, na verdade, aqui da Europa, né? Hoje em dia é a Europa e aqui na Ásia Menor. Então, a gente percebe que existe esse contato com outros povos. Óbvio que, assim, isso aqui são cidades gregas, né? Toda essa região aqui. Mas antes dos gregos chegarem lá, já haviam pessoas lá. Então, a antiguidade é essa troca constante. Na verdade, não só econômica, mas também cultural, né? Então, eu acho que é muito importante pensar isso, né? Uma grande diversidade aqui de povos e de culturas. Inclusive na própria África que a gente tem cidades gregas. Então, uma coisa também que eu acho que é importante falar, né? Que talvez quando a gente estuda no colégio
a escravidão moderna, né, dos africanos, a gente tem a impressão de que é como se assim a Europa não conhecesse a África antes da colonização, né? Que a Europa só entra em contato ali com os africanos durante a colonização e a compra de escravos, mas não é bem assim, né? A gente vê que aqui na antiguidade, gente, já existia um contato. Óbvio que na antiguidade não existia Europa, tá? Assim, essa concepção de uma Europa como um continente, uma unidade é uma coisa muito recente, né? Naquela época não existia isso de uma Europa, né? Mas a gente percebe que o que hoje é Europa, né? Há um contato muito direto com a África. A gente vê que isso aqui, esse espaço minúsculo aqui é o que separa o que a gente hoje conhece como Europa da África. Então, já havia um contato com a cultura africana, trocas comerciais entre esses povos. Então, não foi uma coisa assim que aconteceu da noite pro dia. Enfim, a modernidade é uma coisa muito complexa para se falar, mas então essa escravização em massa do povo africano pela Europa não foi porque era uma coisa nova para eles, digamos assim. Os povos europeus já tinham contato há centenas de séculos, centenas de anos com a África, né? Então, não foi bem assim que aconteceu. E aí eu trouxe outro mapa aqui que está um pouco embaçado, mas é o mapa do Império Romano, né? Quando ele se tipo instaura assim o seu ápice, né? Porque na verdade o Império Romano ele teve o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? O Império Romano ficou tão gigante, mas tão gigante que eles tiveram que dividir o Império em dois, porque só um imperador não conseguia tomar conta de todo o território de tão gigante que foi o Império Romano, né? E claro, né, que eu não preciso nem falar que os romanos de hoje eles não têm absolutamente nada a ver com os romanos de antigamente, né? O Império Romano era por causa de Roma, né? Não tinha nada a ver com Itália. Itália não existia naquela época, não existia Europa, não existia essa unidade que a gente conhece hoje em dia, a União Europeia, né? Então isso tem nada a ver, isso é uma conversa absurda de ridícula que não faz sentido nenhum. Mas enfim, a gente pode ver aqui que o Império Romano ele era gigantesco, né? Então enquanto as cidades gregas elas se limitavam aqui, né, essas regiões mais litorâneas, né, claro que aqui em Atenas vai ter uma centralização, mas a gente via aqui no mapa lá anterior, ó, era mais aqui, assim, né, nos litorais. Eu posso até voltar aqui para mostrar, vocês podem ver que aqui é mais uma coisa mais no litoral. E aqui a gente vê que o Império Romano é uma coisa bem consolidada, né? Então vai pegar toda essa região aqui, uma parte da Britânia, que hoje em dia é a Inglaterra, né, toda a Espanha, Portugal, França, então é uma coisa gigantesca, né? O que hoje é a Itália aqui, praticamente todo o norte da África e o Egito também foi dominado, né? O Império Egípcio que eventualmente iria cair, óbvio que o Egito não deixou de existir, as pessoas que estão lá não deixaram de existir, mas aquele poder consolidado ele vai do faraó e tal, né? Do grande Egito vai deixar de existir. E aí o Império Romano do Oriente seria a capital seria aqui em Bizâncio, né? Então o Império Romano do Oriente vai ser toda essa parte aqui do Oriente, né? Então a gente vê, por exemplo, a Síria. Então o Império Romano foi gigantesco, muito maior que as cidades gregas, né? As cidades-estado gregas. Então a gente vê uma grande acumulação cultural, digamos assim, muita cultura de muitos povos, todos aqui dentro do Império Romano. E claro que o Império Romano ele vai durar muito tempo, eventualmente vai acabar e vai sobrar só o Império Romano do Oriente, porque enfim, não dá para manter um controle de um território tão gigantesco por tanto tempo, mas a gente vê aqui que o Império Romano ele era muito vasto e muito plural, digamos assim. Então, por exemplo, essa ideia de que o Império Romano era branco, isso não existe, né, gente? A gente vê aqui que o norte da África todo era do Império Romano. Então, haviam muitos negros no Império Romano e eles não se limitavam apenas ao território
africano, né? Como tudo era Império Romano, as pessoas podiam circular, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito louca e muito complexa, assim, de se pensar. Mas eu acho que a ideia principal do vídeo, eu acho que é conscientizar e desconstruir algumas dessas coisas, como, por exemplo, essa questão de uma antiguidade que segue uma linha cronológica, que veio primeiro veio os mesopotâmios, depois veio os gregos, depois veio os romanos. Não foi bem assim, né? Houve, claro que, né, há a queda da Grécia e tal, né, uma grande nação, digamos assim, consolidada, mas essas sociedades elas convivem entre si em certos momentos da história, né? E óbvio que com a ascensão do Império Romano, os gregos não vão deixar de existir, a cultura deles, né, não vão deixar de existir, os grandes pensadores gregos, né. Então, e obviamente é uma coisa, falando nos pensadores, né, é, o berço da humanidade e tal, obviamente, como vocês podem ver, não é a Grécia, né. Então, haviam também grandes filósofos africanos, né. Como a gente pode ver, havia muito contato, né, entre essa região aqui do mundo, né, que aqui no mapa é a Macedônia, né, Roma, Espanha, com a África. Então, a África havia essa troca intelectual também entre africanos e o que hoje é a Europa. Naquela época não era Europa, tá? Isso é uma coisa muito recente. Então, o que eu queria falar sobre a antiguidade era isso, né? A ideia é ser um vídeo um pouco mais curto, porque ainda pretendo fazer outros vídeos sobre a antiguidade. Como eu falei, é um recorte histórico longo demais, então existe muita coisa para se falar. Mas a esse primeiro momento eu acho que já é uma introdução legal sobre a antiguidade. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amiguinhos. E é isso, valeu e até a próxima.